Voz. E hoje a gente já começa a falar do assunto com a presença que nos enche de alegria aqui da médica geriatra, né, doutora Juliana Siqueira. Estudou muito, se especializou para cuidar deles, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Marlene. Muito bom dia, rádio ouvintes. É uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui na Rádio Sorriso. E hoje, para a gente falar desse assunto tão importante e tão interessante para todos no geral. Quem aí não teve um vô e uma avó, ou é vovô e vovó? Maravilhoso. Quem não é, quer ser um dia, né? Se Exato. Deus quiser, vai chegar lá. Vamos todos. A voz de antes, a voz de hoje, doutora, tem diferença no seu olhar? A senhora já tem uma estrada aí, né, no atendimento a essas pessoas. Marlene, percebo essa diferença. Antigamente, quando se falava no idoso, pensava assim, na pessoa de bengala, cabelinho branco, debilitado, aos 60, 70. Hoje, temos a expectativa de vida aumentando, né? Para 70, 75, 76. Então, os avós de hoje são idosos funcionais, né? Que têm uma vida ativa, que conseguem, inclusive, partilhar, ajudar no cuidado dos netos. Então, essa diferença é gritante. Então, hoje não se vê tantas debilidades, até mesmo por causa da medicina, que avançou muito. As pessoas estão despertando para os bons hábitos, alimentação, atividade física. Isso tem trazido uma vida longa aos nossos idosos. Então, estão sendo vovô e vovó por mais tempo. Não só envelhecer, mas envelhecer bem, né, doutora? Envelhecer bem. Costumo dizer para eles sempre, não basta viver mais. Precisa viver bem enquanto vive. E isso implica na saúde, não só física, mas na saúde emocional. E nós somos as relações que temos. Então, a vida em família, ela pode sim também ser remédio, ser tratamento para o paciente, assim como o cuidado dos netos, e o contrário também é verdade. Se é uma convivência desajustada, se não consegue ter uma alegria, né, um acolhimento, uma afetividade dentro de casa, isso também pode ser um problema, porque aqui do lado dos avós também não tem só a parte boa. Temos que pensar nos desafios para algumas pessoas serem avós e avós de fato, por causa da vida mesmo, né? Sobre esse papel dos avós, contribuições na vida dos netinhos, com certeza, como geriatra, a senhora recebe muitos depoimentos por lá. O que Sim. precisamos refletir? Que às vezes a gente finge que não está conhecendo o assunto, não quer saber, joga para baixo do tapete, vira tabu, né? Mas hoje em dia não se precisa mais fazer isso com nada, podemos falar sobre tudo. O que a senhora tem percebido e o que é importante dizer para a gente considerar a qualidade de vida desses idosos que hoje são nossos vovôs e vovós? Colocou muito bem, Marlene, quando você diz papel. E é isso mesmo. Nós temos que viver de acordo com os nossos papéis. O que eu quero dizer com isso? O avô e o avó, ele participa da criação do neto. Ele não educa e ele não cria. Porque agora, trazendo um lado até um pouco que me deixa às vezes entristecida nos atendimentos, é a sobrecarga de alguns avós no cuidado dos netos, sabe? Porque em alguns momentos não conseguem cuidar tão bem do que fazia, da atividade física, dos hobbies, porque cuidam intensamente dos netos. Alguns fazem isso por escolha e tudo bem, mas o meu recado é o seguinte: devem cuidar, sim, mas não devem deixar a própria vida para fazer isso novamente, porque percebo também uma inversão de valores que a gente tem na geração atual. Antigamente, percebia-se uma criação dos filhos mais alinhado aos cuidados dos avós, né? Os pais colocavam os netos envolvidos. Olha, cuida da vovó, dá o remédio, vê se a vovó tá bem, vai lá e ajuda a vovó a levantar, ajuda o vovô a caminhar. E isso tem se invertido um pouco, né? Os avós têm tido um papel mais importante no cuidado dos netos do que o contrário. E precisamos pensar que vamos envelhecer. Os netos de hoje vão cuidar de nós futuramente. Então, agora esse recadinho para você, que é pai e que é mãe. Você está criando e cuidando do seu filho, abrindo a mente dele para ter esse afeto com o idoso, né? Para participar dos cuidados do idoso também, e não só o contrário. Então, vovô e vovó que cuida do netinho, da netinha, ótimo, como opção, em intervalos certos. Agora, com sobrecarga, precisa repensar, porque todo mundo tem que viver. O filho, o vô, a avó e o netinho também. Muito bem. E essa onda tecnológica que nós vivemos, a senhora acredita que separou as gerações no que diz respeito aos contatos? Separou, Marlene.
Esse relato eu tenho sempre, de algumas pessoas que chegam na consulta, alguns idosos, e falam assim, doutora, lá em casa não tem como conversar muito porque cada um está no seu celular. E não só em relação aos netos, aqui eu incluo os adultos também. Os filhos Os dessa filhos, pessoa. Isso. Então, o tempo de qualidade é o que mais marca. Muitas vezes é melhor 5 minutos de uma fala, olho no olho, de uma presença real, do que meia hora do lado de indiferença. Então, a tecnologia, ela de alguma forma separou essa comunicação, dentro, fora de casa. E aqui eu já trago um alerta, que a gente precisa usar a tecnologia a favor dos nossos idosos. Eu tenho alguns idosos que falam assim, eu não uso celular porque eu não enxergo. Peraí, aí entre os filhos e os netos. Vamos lá, configurações do celular, aumenta a letra, aumenta a luz, inclua os idosos, isso é segurança para eles. Com o celular, quando eles conseguem usar, fazem ligação de vídeo, têm contato com quem está distante, trabalha a memória, a fala, a afetividade. Precisamos de envolver os idosos na tecnologia e não ter aquela visão, é velho, não aprende. Isso não é da sua época, não. Peraí, a tecnologia chegou para todo mundo. E se formos pensar, Marlene, de 15, 20 anos atrás, como tudo evoluiu. Spotify, Alexa, WhatsApp, pagamento de contas via aplicativo, tudo Sim, mudou. É sim. novidade até para nós adultos. Se é difícil para nós, imagina para eles. E eles não podem ficar de fora. Em alguns momentos, eles só não participam porque nós não possibilitamos isso. A gente é meio egoísta, né, com relação a isso. Exato. E quando tem alguém que fala assim, vó, vem cá, deixa eu te ensinar como é que faz aqui. Aí ela fala, eu não vou aprender. Então fala, eu te ensino de novo se precisar. Então a tecnologia, ela precisa unir mais. E quando envolve crianças, eu tive um relato maravilhoso de um idoso que ele foi fazer aula de informática, ele aprendeu a fazer desenho, né, em algum programa, e ele está criando o desenho para o neto assistir, o desenho animado. Olha que E esse desenho é sobre a história da família. Então, agora um recadinho para os vovôs e para as vovós. Não pense que está tarde para aprender. Isso não é para mim. É para você, sim. Abre espaço para aprender, para estar dentro da tecnologia, para brincar com o seu neto, para usar o mesmo joguinho que ele usa, para usar inteligência artificial. Estão em casa. O neto quer ouvir uma música. O vovô pode falar, Alexa, toca a galinha pintadinha aqui. Por que não? E pense esse neto vendo o vô e a avó participando da tecnologia junto com ele. Isso aproxima gerações. Isso é treino cognitivo, de memória, afetivo para todo mundo. Então, vamos incluir sim vovôs e vovós na tecnologia. Seu recado para os netos diante de tudo isso que foi colocado aqui, doutora. Marlene, eu tenho um recado muito especial para os netos e eu falo também para os filhos, mas agora netinhos. Conheçam a história do seu avô e da sua avó. Sabe por quê? Os idosos, eles são as histórias que eles vivem. E em alguns momentos a gente diz assim, nossa, mas meu avô não tem paciência. Nossa, mas a minha avó é muito estressada. Você sabe de onde vem isso? Sabe como que foi a vida deles antes? Quando a gente entende a história, o que viveu e o que passou para estar aqui hoje, nós ficamos mais amáveis no entendimento, né? Quando não se conhece algo, não sabe lidar. Então, netos, queiram conhecer a história do seu avô e de sua avó, aproximem deles. Chame para fazer uma visita num lugar que faz parte da história deles. Então, isso ajuda muito a convivência e facilita a vida deles, sem dúvidas. E para os vovôs e para as vovós, que mensagem a doutora deixaria aí? Inclusive, vou registrar aqui, alguém mandou recado dizendo que essa doutora é maravilhosa, né? Olha, Que obrigada. doutora atenciosa. Precisamos de mais pessoas assim. Obrigada, doutora, por cuidar tão bem dos nossos idosos. É um depoimento carinhoso, né? Muito bom. Obrigada pelo recado. Qual é o recado seu, então, para o vovô, para a vovó, que vão comemorar sexta-feira o seu dia? A gente ainda vai aqui falar sobre o tema em outros momentos, mas nesse momento aqui com a doutora Juliana. Recado para o vovô e para a vovó. Aproveitem muito os seus netos. Talvez quando foram pai e mãe, não tiveram o privilégio do tempo que tem hoje para curtir os filhos. Então, curtam os netos. Vocês são parte deles. E quando vocês veem os netos felizes, bem cuidados, sendo educados, isso é um troféu para vocês da criação dos filhos, né? Porque costumo dizer, e alguns idosos falam isso, que ser vô e ser vó
é amar 2 vezes, é o amor dobrado do filho e do neto. Então, aproveitem seu tempo, não se sintam incapazes de participar da vida dos netos, enfrentem sim os obstáculos de tecnologia, de convivência, estejam perto dos netos e mostrem para eles a importância que você tem, a sabedoria que você tem. Porque dessa vida que nós estamos vivendo, vocês já viveram mais que nós. A sabedoria que vocês têm precisam ser passados para os seus netos, em termos de valores, de educação, de demonstração de amor, carinho e afeto. Que bom. Chegou mais um recado aqui. A pessoa mandou o seguinte: obrigada por ter salvo meu pai. Hoje ele é outra pessoa com seus 94 anos. Não, Olha! não se imagina, né? Não sei qual é o caso, quem é o pai, enfim, mas Sim. a sua atuação com certeza fez diferença. O que levou a doutora Juliana a escolher essa área, esse ramo, a geriatria, doutora? Marlene, esses dias eu me peguei pensando nisso. Na verdade, eu sempre gostei de cuidar. E eu sou de uma cidade muito pequena do interior de Minas, que se chama Cruzeiro da Fortaleza. De uma origem muito simples. Nunca imaginei que pudesse ser médica, nunca mesmo. Inclusive, acho que quando eu disse que queria ser médica, acho que todo mundo se assustou um pouco. Eu não tenho médicos na família. Mas quando eu estava criança ainda, 9, 10 anos, eu convivi com vô e vó, que são os pais da minha mãe, que tiveram câncer de intestino. E eu era uma neta que cuidava, sabe? E eu perdi os 2, mas isso ficou no meu coração. Quando eu decidi ser médica, enfrentei muitos obstáculos, por sinal, eu falo que eu dou muito valor na minha profissão e no meu carimbo, porque isso me custou muito. Mas eu tive a oportunidade na faculdade de ter um professor que era geriatra, que me inspirou muito no cuidado dos idosos. Tinha gente que falava assim, cuidar de criança é igual cuidar de idoso. Eu falava, não é, porque a criança, a gente tem uma impressão que mais pessoas querem estar perto. Dos idosos, nem sempre. Então, eu tinha no meu coração esse cuidado com o vô e com a avó, e parece que eu pensava assim, eu quero fazer algo que os idosos sofram menos, porque eu vi eles sofrendo um pouco na época. Então, acho que essa sementinha estava na infância, e a faculdade aprimorou isso. Então, eu entendi que era o meu segmento e eu queria algo que eu conseguisse ver por inteiro. Então, quando os idosos chegam com várias queixas, eu falo, olha, vou ouvir todas, mas vamos ver o que é prioridade e por onde a gente começa. Porque o envelhecimento traz as dificuldades, sim, mas principalmente de acolhê-los, de entender que eles estão vivos e precisam ser vistos. A gente tem que viver bem enquanto respira. Quando não for mais o nosso momento, nós estaremos nesse mundo. Enquanto estamos aqui, precisamos ter voz, vez e viver bem. Eles não podem ser invisíveis na sociedade. Fantástica essa fala. Chegou mais um elogio aqui, né? Essa médica é maravilhosa. Espero que ela continue por muito tempo no AME cuidando dos idosos. Que legal, né? Muito bom, né? No AME passam em torno de 80 pacientes por mês e alguns falam assim, doutora, você vai largar o SUS? Eu falo, não, eu quero estar aqui. Ficaram no Os SUS. pacientes aproveitam o atendimento. Eu faço atendimento no consultório particular também, mas eu entendo o quanto eles são receptivos comigo. E já agradeço todas as mensagens, né, as pessoas que porventura estejam ouvindo e que eu tenho alguma parceria no cuidado. E dizer que sozinha eu não faço nada. Na geriatria eu consigo ver o todo e coordenar o cuidado. Mas sem os outros colegas de profissão das especialidades, eu costumo dizer para eles que a geriatria é o quebra-cabeça, que eu tento encaixar as peças. As outras especialidades continuam sendo muito importantes, as especialidades médicas, mas também as outras áreas de saúde, fisioterapia, psicólogo, nutri, fono, físio e a família. Eu sou a pontinha do iceberg. Se está dando certo, é porque realmente tem uma equipe junto e os familiares e os pacientes estão fazendo a parte deles, Marlene. Fantástico, falas muito relevantes aqui. Mais uma dizendo, doutora Juliana é uma pessoa abençoada. Deus abençoe, né? Olha, amém. Obrigada Que pela seja. sua vinda, pelo seu tempo aqui dividido com a gente também e trazer esses insights maravilhosos para a gente refletir, né? Vô e vó tem que beijar todo dia, mas quando é o dia deles, mais ainda, né, doutora? Voltar ao passado, benção avó ainda faz parte da vida. Fantástico isso, né? Obrigada, Marlene, Raíssa, Alain, obrigada pelo convite, obrigada, Sorriso FM. E assim que possível, estarei sempre à disposição de vocês para temas relevantes. Parabéns pelo programa, pelo trabalho de vocês, que a informação chega a tantos rádio ouvintes aqui de Sorriso e região.